Olá, bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de Dinâmica. Hoje nós vamos tratar do assunto de força centrípeta. Mas o que é a força centrípeta? Bem, para explicar isso, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que eu tenho um prego preso no chão e uma corda que liga esse prego a um carrinho de controle remoto. O carrinho de controle remoto tem uma velocidade fixa, v. E como ele está preso pela corda nesse prego, ele vai ficar dando voltas pelo prego indefinidamente, correto? Agora, na nossa intuição do dia a dia, a gente pode tirar a conclusão de que, se a velocidade aumentar, essa força, a força de tensão nesse barbante que liga o carrinho ao prego, também vai aumentar. Outro jeito de perceber isso é se você pegar uma corda com algum peso fixo, e começar a girá-la sobre a sua cabeça, por exemplo. Você vai perceber que a força com que esse barbante, com que essa corda é pressionada, vai aumentar conforme mais rápido você girar. Essa força, que força um objeto a se manter numa trajetória circular, é denominada força centrípeta, e vai ser o nosso objeto de estudo. Para entender a força centrípeta, a gente vai ao mesmo tempo responder uma pergunta. Por que os satélites em órbita não caem na Terra? Bem, imagina, você tem um satélite na órbita da Terra e, como nós sabemos, ele está sendo atraído pela Terra pela força gravitacional. Agora, por que ele não cai? Ele fica o tempo todo em órbita. Para responder essa pergunta, a gente vai pensar da seguinte forma. Nós sabemos que existe sim a força gravitacional. Então, o satélite tem que estar caindo. O que acontece, no entanto, é que o satélite tem velocidade para cá, por exemplo. Vê, no próximo instante o satélite vai ter caído. Mas como ao mesmo tempo ele foi para cá e a Terra é redonda, em relação à Terra ele não mudou sua altitude. Mas a Terra continua atraindo ele. Então ele vai cair de novo. Mas como ele continua com essa velocidade para cá, ele vai, ao mesmo tempo que cair, continuar a mesma distância da Terra. E a Terra vai continuar atraindo ele. E ele vai fazer essa trajetória indefinidamente. Perceba que, se a Terra tem uma força de atração, significa que o satélite sofre uma aceleração nesse sentido. Se a velocidade inicial, v dele, era para cá, e ele sofreu uma aceleração para cá, a próxima velocidade dele vai ser um pouco assim. De fato, devido à força gravitacional estar constantemente mudando a orientação da velocidade, nós vamos ter que a velocidade do satélite, em qualquer ponto da trajetória circular, por exemplo, nesse ponto, ela é assim. Ou seja, no mesmo sentido da trajetória. Porque nesse ponto, onde a velocidade do satélite teria deixado ele aqui, a atração gravitacional vai ter puxado ele essa distância. E ele vai estar aqui. Só que aí, a velocidade dele que estaria nessa direção daqui, foi alterada por isso daqui. Então agora ela está aqui. E esse é o mecanismo que faz os satélites não caírem de órbita. Agora, nesse modelo, a força gravitacional atua como força centrípeta, ou seja, é como se ela fosse o barbante que ligasse o satélite à Terra. E como o satélite tem velocidade inicial, que no espaço não se dissipa, o barbante girasse indefinidamente pela Terra. Agora vamos descobrir qual tem que ser a força dessa atração. Aqui está a Terra e aqui está a órbita que o satélite faz. Nesse instante da órbita, ele está com uma velocidade v para cá. Essa velocidade, em algum tempo depois, faria o satélite estar aqui. Mas o satélite tem que estar aqui com velocidade v para cá. Vamos ver que aceleração
que força poderia ter causado isso? Se nós ligarmos esses dois pontos à Terra, nós vamos formar um triângulo retângulo, como vocês podem ver. Nesse triângulo retângulo, eu tenho que esse lado daqui seria quanto o satélite teria percorrido com sua velocidade inicial sem nenhuma aceleração, ou seja, a velocidade do satélite vezes o tempo que demorou para ele chegar daqui até aqui. Esse lado daqui não passa do raio da órbita, chamar de R. E esse lado daqui é o raio, mais o quanto que aquele satélite se aproximou da Terra devido à aceleração. Nós vimos que, para um corpo em queda livre, que é o caso desse satélite, o quanto ele andou é a aceleração t ao quadrado sobre 2. Perceba que esse triângulo ele tem que ser muito pequeno, ou seja, essa angulação aqui, θ, tem que ser muito próximo de zero. Por quê? Porque aqui nós estamos supondo que a aceleração centrípeta ela permaneceu constante. Mas se nós pegarmos um triângulo grande, a gente sabe que quando o corpo estava aqui, a aceleração tinha essa orientação. Quando o corpo estava aqui, a aceleração tinha essa orientação. E quando o corpo estava aqui, a aceleração tinha essa orientação, que é sempre na direção da Terra. Então, se a gente pega um trecho muito grande, a gente não pode usar esse at ao quadrado sobre 2, que a gente só deduziu para o caso de uma aceleração constante, tanto em módulo quanto em direção. Só que, se a gente pegar esse triângulo bem pequeno mesmo, isso daqui continua tudo válido. Eu só desenhei ele grande aqui para a gente poder enxergar, mas na verdade isso daqui é bem pequeno para a gente poder usar esses resultados. Agora vamos utilizar a lei de Pitágoras nesse triângulo aqui, ou seja, a soma dos quadrados dos catetos tem que ser igual ao quadrado da hipotenusa. A gente vai ter que v ao quadrado t ao quadrado mais r ao quadrado tem que ser igual a r mais a t ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Então, a gente vai ter que v ao quadrado t ao quadrado mais r ao quadrado é igual a, quando a gente tem um número mais o outro ao quadrado, o resultado disso é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes r vezes a t ao quadrado sobre 2, mais o quadrado do segundo, a ao quadrado t a quarta sobre 4. Então, a gente vai ter o seguinte, esse r ao quadrado pode cortar com esse daqui, esse vezes 2 corta com esse sobre 2, e a gente vai ter que v ao quadrado t ao quadrado é igual a r a t ao quadrado mais a ao quadrado t a quarta sobre 4. Divide todo mundo por t ao quadrado. Vai dar aqui v ao quadrado tem que ser igual a RA mais A ao quadrado, T ao quadrado sobre 4. Só que a gente já falou que esse triângulo tem que ser muito pequeno. Como é que a gente faria esse intervalo daqui até aqui ser muito pequeno? Como esse intervalo é v vezes t, a velocidade do satélite, a gente não pode inferir que ela é muito pequena, a gente não sabe qual que tem que ser essa velocidade. Então a gente faz o tempo ser muito pequeno. A gente fala que o tempo se aproxima de zero. Se o tempo se aproxima de zero, vamos pegar, por exemplo, um tempo igual a 0,001 segundos. A aceleração vezes 0,001 ao quadrado vai dar um número muito pequeno. Então, esse termo daqui, quando esse triângulo é muito pequeno, a gente pode falar que esse termo ele também se aproxima do zero. Então, como o tempo tem que ser muito pequeno para essas contas estarem certas, quando essas contas estão certas, esse termo daqui é praticamente zero. E a gente considera que v ao quadrado é igual a RA. E a gente descobre que a aceleração deve ser igual a v ao quadrado sobre r. Mas como força
é igual a massa vezes a aceleração, a gente descobre que a força centrípeta é igual a mv ao quadrado sobre r. Isso é um resultado muito importante. Perceba, por exemplo, no caso da gente girando um barbante com peso amarrado. A gente percebe que quanto mais rápido a gente gira o barbante, mais ele é tracionado. Agora a gente sabe que a força de tensão no barbante, ela aumenta se o peso aumenta, que está amarrado na ponta dele, ela aumenta com o quadrado da velocidade, e se o barbante for muito longo, ela diminui. Tenta fazer isso em casa. Pega um barbante com peso e muda o tamanho do barbante, o peso do peso que você amarrar e a velocidade. Perceba que quanto maior o tamanho do barbante, menor a força, quanto maior o peso, maior a força, e a velocidade é o que mais contribui para a força aumentar ou diminuir. Então é isso, esse é o resultado que nós queríamos chegar. Com essa fórmula a gente consegue saber qual tem que ser a velocidade de um satélite para ele ficar em órbita, porque a gente sabe qual é o raio, que é a altura que a gente quer que ele fique, a gente sabe qual é o peso do satélite, e a gente consegue calcular a força de atração gravitacional da Terra. A gente ainda não aprendeu a fazer isso, mas a gente vai aprender. E aí a gente consegue tirar a velocidade que ele tem que estar para não cair. Bem, é isso, até a próxima aula.